Amada igreja, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Que bênção poder estar aqui com vocês. Eu não tinha planos de estar aqui hoje, mas nosso pastor nos externou o convite, e um convite do pastor, mais um sorriso, equivale a uma ordenança. Amém, queridas? Eu quero neste momento agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui convosco, e quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que também me acompanha, está comigo sempre, 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 e eu louvo a Deus pela vida dela. Também agradeço pela vida do nosso querido pastor Enio, e também da nossa pastora Vanessa. E agora mais uma bênção que acompanha, que é a Julieta. Então esse ministério ambulante aí, eles são uma bênção. Aonde vão, eles deixam um legado, uma marca, um trabalho. E eu quero já agradecer pela vida dos nossos pastores, que estiveram lá em Iguape. Saíram ontem aí, rapidinho. Chegaram ali em Iguape, lá quando eles chegam, eles ficam, cidade de praia, então eles ficam muito à vontade. Eles vão comprar as coisas para os outros, eles vão servir de chofé, eles vão, lá eles vão trabalhar, né? E a gente agradece quando eles vão, porque nunca se negam em poder nos apoiar e fortalecer aí este vínculo cristão, de servos, e a amizade. Então nós só temos a agradecer. Nós também estamos um pouco sensíveis hoje, eu e a Hilda. Pensa duas taças de cristal que se bater assim já quebra. Nós viemos a metade do caminho calado. Nem o rádio queria falar, né, bem? É que a minha filha se casou, gente. A minha filha se casou, graças a Deus. A Juliana se casou. E é o primeiro casamento dentre os meus filhos, que são 5, né? São 5 filhos. E só tinha uma menina, né? E foi justamente ela que casou primeiro. E a gente ficou bem sensível. Até a irmã me abraçou ali. E eu falei assim: irmã, se apertar muito eu já choro. Eu estou chorando. Né? Ela estava com 19 anos e está com 19 anos e para nós parece que ainda tem 9 meses, né? Tá novinha. Eu estava lembrando ontem de tanta coisa, e lembrando de quando um dia eu morava ali em Pariquera. Amados, podeis assentar, por favor. Perdão. Eu estava em Pariquera-Sul. É que pastor é contador de história, né? Sempre conta história, emenda uma na outra, e aí de repente vocês vão ficar muito tempo em pé. Mas sintam-se na casa do Pai, porque eu sei que vocês já estão bem à vontade. A Juliana, minha filha, ela nasceu, eu vou contar rapidinho para vocês. Quando ela nasceu, ela tinha um grave risco dela não nascer perfeita. A médica disse que 90% de chance da Juliana não nascer perfeita, nascer faltando alguma parte, algum membro do corpo, por conta de 2 anos de tratamento de corticoide que a minha esposa utilizou. Corticoide naquela época nem tinha no Brasil, precisava vir do exterior. E a Juliana, a Hilda ficou grávida, e não podia, e a médica já tinha avisado. Mas aconteceu, e nós ficamos muito preocupados, muito preocupados. E fomos acompanhando todo o processo, né? E eu me lembro que a médica me chamou numa sala e disse assim: pai, você já sabe do risco? Eu falei: sei, mas eu estou confiante. Aí ela disse: confiante ou não, eu preciso te informar de novo. São 90% de chance dela nascer faltando algum membro do corpo,
por causa dos medicamentos, sua esposa tomou, estava muito recente, e contou toda a história. E eu continuei confiante, né? Agradeci ela pelo serviço prestado, mas que eu ia ter fé de que nada ia acontecer. E eu me lembro que eu estava no corredor do hospital naquele dia. E estando no corredor, aguardando ela dar à luz, eu vi quando a médica entrou e demorou, mas de repente ela saiu. Mas ela saiu chorando e olhando para ver se via alguém no corredor. Eu estava chegando no corredor, tinha saído um pouquinho, e eu percebi as lágrimas nos olhos dela. E eu fiquei bastante preocupado naquele momento, meio em choque. E eu olhei para ela firme e disse: está tudo bem? Ela disse: pai, vem cá. E aí eu fui entrando depressa. Eu tenho um defeito, que quando eu vejo um problema, eu quero ir para cima e rasgar de dente, né? Eu sou meio assim, um problema eu já quero dar uma força, né? E eu logo entrei rapidamente, não hesitei. E quando eu entrei, ela já estava vindo com a criança no colo. E a criancinha, depois que nasce, coloca aquele paninho, né, irmã? A nossa irmã é enfermeira, né, a irmã Rose. E a criança toda emboladinha. E eu olhei e eu falei: tá tudo bem? E tentando desembolar aquilo. Aí ela: sim, pai, peraí um pouquinho. E eu querendo ver o corpo da minha filha, porque era um risco. E a médica chorando disse assim: pai, ela corria risco de nascer faltando um membro do corpo. Mas Deus é tão bom que veio sobrando. Aí que eu fiquei mais preocupado ainda, né? E aí eu falei: como sobrando? Ela disse: dá uma olhada. E era aqueles dedinhos, sabe, que nasce aqui do ladinho, gente. Ela é meio filha de gigante, né? Seis dedos assim, ó. E tinha um dedinho com unha e tudo, com as dobrinhas. A médica ainda perguntou: quer que deixe? Falei: não, é bonitinho, mas pode tirar. Obrigado, amado. Era só para mim ver mesmo. Um prazer, dedinho, pode ir embora. E ela amarrou uma cordinha e tirou. A Juliana foi para casa. Quando o Murilo nasceu, o Murilo tinha chego em casa pela manhã. E na mesma tarde, a Juliana caiu de uma altura, ela tinha 3 anos. Ela caiu de uma altura de 18 degraus. Uma altura como talvez essa daqui até lá embaixo. E ela caiu em cima de outros degraus. E a minha sobrinha tentou levantar ela ali, preocupada, pequena também. Eu estava no serviço. E aí me avisaram: sua filha está no hospital, ela caiu. E eu corri no hospital. E quando eu cheguei lá, ela estava sentada em cima da maca. E ela olhou para mim e falou: papai, Jesus já me curou. Eu falei: amém, filha, que bênção. Eu falei: não foi nada. E esperei o médico vir. Eu falei: doutor, aqui está liberado? Aí ele falou: você é o pai? Eu falei: sim. Ele disse: não, pai, já vim falar contigo. Eu falei: oxe, me manda embora. Hoje é dia 24 de dezembro, nós precisamos comemorar, 23 de dezembro, precisamos comemorar o Natal. E o médico voltou com um raio-x da cabeça dela e colocou naquele, não lembro o nome, colocou lá. E o crânio dela estava aberto de uma orelha a outra. E aí eu fiquei muito preocupado. E o médico falou: nós vamos ter que deixar ela internada, observar ela, enfim. E foi um processo ali e ela foi para casa. Quando ela tinha mais ou menos 4 para 5 anos, 5 anos, a gente estava inaugurando uma igreja, tinha inaugurado uma igreja lá na Ilha Comprida. E de repente ela sai correndo, era noite, tinha arames farpados. E ela sai correndo, e eu só vejo o grito dela. E quando eu olho, o rosto dela está todo cheio de sangue, os olhos cheios de sangue. E a gente corre com ela para um lugar claro, porque estava tudo escuro.
E aí quando eu olho, o arame pegou um aqui embaixo e o outro aqui. Por milagre, por misericórdia de Deus, ela não foi atingida nas vistas. E a vida dela sempre foi assim, de muitas provações. E agora por final ela precisava casar, queria casar. Um ano antes, eles me fizeram uma reunião e disseram: nós queremos casar. Eu disse: assim? Como nas novelas? É diferente, a gente tem que se preparar. Mas quando eu falo se preparar, não estou falando que você precisa arrumar dinheiro para se casar. Eu digo, vocês precisam se preparar. Vocês precisam entender a realidade dos fatos e compreender a importância de um matrimônio. Vamos lá? Vamos dar o play. Apertamos o play e começamos a lançar os obstáculos. E eles foram superando. Eu estava vindo agora e lembrando ela pegando, a mãe fazendo balinhas, e ela pondo num isoporzinho e indo para a rua vender. Né? Trabalhando de doméstica, dando jeito. E agora, hoje ela está chegando na casa dela. Está mobiliada, está arrumadinho. E eles cresceram, né, em tantas coisas, né, principalmente na estrutura. Ao final a gente sabe que cresceu porque eles mesmos dão um testemunho do que aprenderam na jornada. Isso é maravilhoso. Amém, amados? Queridos, daqui a pouquinho nós vamos participar de uma mesa maravilhosa. E é importante que você entenda que certamente esta comunhão, esta unidade precisa e irá marcar um momento diferente na tua vida. Cada reunião com o Senhor, é importante para o nosso crescimento. Amém? Tem coisas que se iniciam e tem coisas que se encerram a cada reunião. Você deve estar lembrando daquelas lá da sua empresa, né? Ou daquelas na mesa da cozinha de casa junto com o pai e com a mãe. Cada reunião é um momento de uma grande decisão. Amém, queridos? E vamos entender o que aconteceu lá nos dias de Josué. Vamos lá? Josué, capítulo de número 5, o versículo de número 10. Aleluia. Vamos ler aqui neste quadro. Diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. O próximo. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Curva a sua cabeça por um momento. Oremos. Ó Pai, que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. E certamente este é um momento maravilhoso em que nós estaremos recebendo uma porção da Tua palavra, porque é o Senhor quem nos serve. O Senhor é quem serve a mesa aos Teus filhos, mesmo sendo tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, tão excelso, tão grande e digno de glória e de honra. Mas o Senhor, na Tua soberania e ao mesmo tempo humildade, se dispõe a servir os Teus filhos. E nós queremos aqui provar de tudo aquilo que o Senhor tem
para nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu estou vindo de um clima festivo, tá? Eu estou vindo de uma festa que foi até uma parte da noite, e muita gente celebrando, muitas taças cheias, muitos pratos coloridos, muito sorriso no rosto, muitas cores. Eu vi tanta coisa linda ali. Foi maravilhoso. E nós que temos a oportunidade de nos reunir com o Senhor, sempre que possível, nós devemos pensar que cada reunião com o Senhor é um momento em que Ele está disposto a nos servir. Amém? Então, amados, não se constranja, não tenha dificuldade de sair daqui hoje saciado. Saciado. Sabe quando você diz assim, quem não foi perdeu, quem não foi, não vai ter outra igual, vai ter outra, mas igual. Assim deve ser a nossa expectativa. O livro de Josué fala de um personagem bíblico que ele era diferenciado. E o que mais nós precisamos nos dias que estamos vivendo é de pessoas diferenciadas, pessoas que estejam dispostas a realmente dar sequência naquilo que foi iniciado, que tenham em mente a recordação de como é que foi nos dias passados e o que de melhor nós podemos fazer nos dias que estamos vivendo. Você sabe, amados, é tão frustrante nós vemos pessoas que viveram coisas maravilhosas até mesmo quando não eram crentes e quando nem tinham fé suficiente para alcançar, mas porque lembraram do nome de Jesus, ou porque lembraram de Deus, então naquela hora eles despertaram a fé e alcançaram algum objetivo, e por conta disso eles passaram a ter isso como uma forma de alcançar também aquilo que eles não poderiam com as próprias mãos. Mas no caso daqueles que já caminham com o Senhor, que têm uma experiência de vida com o Senhor, não é, amados irmãos, aceitável que nós venhamos duvidar de que Ele tem poder para abrir o mar. Não é aceitável que nós venhamos duvidar que Ele pode fazer chover fogo do céu ou cair maná para saciar a nossa fome. É importante nós sabermos que tudo aquilo que já vivemos com o Senhor deve fortalecer a nossa jornada, a nossa capacidade e potencial para que se cumpra ainda aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Observe que Josué, o filho de Num, ele estava acompanhando Moisés já há um bom tempo. E as Escrituras diz que o Senhor o chama para uma reunião. E quando o chama para uma reunião, diz assim: olha, senta aqui, Josué. Limpa as lágrimas do teu rosto. Moisés, o meu servo, já morreu. Agora é você. Tu vai fazer aquele povo, olha lá, mais de 600 mil. Você fará aquele povo alcançar a promessa que eu fiz. Porque Deus faz promessas. A questão, amados, é que assim como nós nos esquecemos do que comemos antes de ontem, pela manhã,
assim também nós nos esquecemos das promessas. Mesmo que nós temos perspectivas e expectativas de melhora, mas nós nos esquecemos. Porque às vezes, mesmo sabendo que queremos e que precisamos, nós às vezes não percebemos que aquilo ali precisa ter uma atenção especial. Pense agora, você que é empregado, ou você que está desempregado. Quem está desempregado pensa no último salário, e quem está empregado pensa no seu salário agora. Lembra-se até mesmo dos centavos? Você começa a lembrar, eu ganho quanto mesmo? Porque você precisa dele todo mês, mas às vezes você esquece de quanto realmente vem à sua mão, mas você precisa. E as promessas de Deus são semelhantes. Nós precisamos, Deus nos fez, mas eu me esqueço o que é mesmo que Deus haveria de fazer. Josué, você vai fazer este povo alcançar a terra que eu prometi que eles haveriam de alcançar. Eu posso fazer sem precisar de você, mas eu quero que seja através de você. Isso não é um pedido, isso é uma ordenança. Josué, levanta-te e atravessa o Jordão. Foi dito a Josué: Josué, levanta e atravessa o rio Jordão. Amém? Se fosse para mim, eu já ia preparar pelo menos uma balsa, né? De madeira ali, bambu, alguma coisa, o rio. Mas Josué, ele tinha vivido milagres junto com Moisés. Ele tinha vivido momentos importantíssimos, em que ele viu quando Moisés, com uma pequena vara, toca nas águas. Amados, Moisés tocou nas águas, e a gente fala, e a vara abriu o mar. Não. A nossa atitude, a nossa disposição, a nossa obediência, nada faz. Nada faz. Quem faz é sempre o Senhor. O que Ele quer é que, mesmo que não seja uma multidão, ou que ninguém valorize o que você fez, mas Ele quer que você faça. Moisés, toca nas águas. E quando Moisés toca nas águas, não acontece nada, porque a Bíblia diz que Deus soprou um vento oriental e abriu o mar. Louvado seja Deus. Então nós, amados, só precisamos estar no local imediato e fazendo a coisa certa, para que Deus faça aquilo que lhe apraz, porque Ele é Senhor, Ele governa e Ele tem o domínio de todas as coisas. Moisés obedeceu e Josué também. Só que Josué não queria atravessar o rio de forma natural. Josué lembrava de como é que foi os dias em que atravessaram o grande mar. E eu tenho para mim que se Deus dissesse volta e atravessa de novo o grande mar, ele ia se lembrar de tudo que viveu e ia fazer exatamente igual. Talvez ele não olhasse para a direita, nem para a esquerda e nem para trás como fez Moisés, mas ele já ia de antemão diante do mar para que pudesse fazer a mesma obra, porque ele era testemunha ocular de maravilhas. Então, o que é que nós vemos, amados? Nós vemos Josué totalmente disposto para que Deus o usasse. E a Bíblia diz que quando eles chegam à beira do Jordão, em que estava com ele toda aquela multidão, juntamente aos sacerdotes, e estava também os sacerdotes levando a arca, e o sumo sacerdote à frente, e de repente, quando eles colocam o pé na beira da água,
o mar se abre, o rio se abre. O rio se abre e eles passam também igualmente a seco. Eles passam também igualmente a seco. O que eu quero que você entenda nesta noite, meu irmão, que nós venhamos entender é isso, que é possível vermos maravilhas acontecer, mesmo que os tempos tenham mudado. Porque os tempos mudam, mas Deus é o mesmo. E o que é que nós vemos aqui, queridos? Nós vemos agora um outro tempo chegando e uma nova reunião, para que eles pudessem agora chegar à terra prometida. E aqui diz que eles se assentam no dia 14. No dia 14, eles se assentam para que pudessem comer a Páscoa, o Pessá. Lembra que Moisés também comeu com eles a Páscoa antes de sair do deserto? Então diz que foi dada a ordem àquele povo: vocês vão comer a Páscoa, mas não é de qualquer maneira. Vocês vão pegar um cordeiro, e se tiver pouquinha gente em casa, um cordeiro para 2 famílias. Se tiver muita gente em casa, um cordeiro para cada família. Vocês devem comer totalmente o cordeiro, e não pode deixar nada do cordeiro. Tinha que comer o cordeiro inteiro. Mas eles deveriam estar vestidos com as suas melhores vestes, preparados como aqueles que houvessem de viajar. Esta era a ordem. E agora eles estão vivendo novamente este momento. E enquanto eles estão ali celebrando a Páscoa e comendo já dos frutos da nova terra, então o maná cessa. Quem lembra do maná? Ora, o maná o que era? A Bíblia diz que como que sementes, né? Como que sementes de coentro caía e forrava todo o arraial. Isto pela madrugada. E eles ajuntavam aquilo e faziam bolos, faziam pães. E aquele era o maná que Deus disse: eu vou dar para vocês pão no deserto. Haverá pão no deserto. E eles juntavam aquele maná. E me parece que eu já falei do maná aqui, pois o maná significa: o que é isso? A palavra maná é: o que é isso? E essa frase, queridos, o que é isso? É uma frase de exclamação com uma questão, uma interrogação. É uma interrogação e uma exclamação: o que é isso? Você está admirado e está tentando entender. Isto era o maná. Ninguém sabia como aquilo chegava, simplesmente estava ali. E era interessante que o maná você não podia juntar para outro dia, né? Já estudaram sobre isso? Não podia juntar maná para outro dia, porque senão quando fosse comer estava tudo estragado, cheio de bicho. Porque cada dia tinha um maná, a não ser no sábado, né? O Shabá não poderia trabalhar, então eles tinham que pegar dobrado na sexta-feira, não iam buscar o maná. E ali nós percebemos que a frase maná significa, no hebraico antigo, o que é isso? Era uma questão com uma exclamação: o que é isso? E maná, a palavra maná tem que existir todos os dias em nossa vida. Todos os dias nós devemos questionar e exclamar dizendo: o que é isso, Senhor? O que é isso? Como pode ser isso? Porque quando você está tentando entender aquilo que é inexplicável,
significa que a maravilha do Senhor está acontecendo na tua vida e você não faz parte da criação daquilo. Você simplesmente é aquele que recebe e só tem que participar sem ter que questionar. Porque a vida do cristão deve ser um milagre contínuo. Tem gente que sai daqui e vai andar 400 quilômetros, às vezes a pé, em busca de milagre. Porque ele não consegue ver que na casa dele, entre família, entre filhos, na mesa, dentro do armário, dentro do guarda-roupa, na sapateira, lá na faculdade, lá no serviço, dentro da marmita, dentro do cartão do bilhete, existem milagres. Existem milagres contínuos. E nós precisamos aprender a dizer o que é isso. O que é isso? Gente, nós estamos saindo de uma pandemia. Há um ano atrás minha filha falou, eu quero casar. Um pai necessitado, uma mãe do lar, né? Pai de 5 filhos, muita necessidade, muita carência. Como é que vamos fazer? Gente, eu vou contar porque eu vi isso acontecer. A minha filha andando na rua e pessoas parando e falando, vem cá, ó, colocando dentro do bolso dela, ó, 100 reais, 200. Ela parou, tinha uma outra, falou, vem cá, ó. Aí colocou em mim, falou, entrega para ela, 500 reais. Aí o outro encontrou ela, falou, olha, cadê teu Pix? Manda para mim, 1.000 reais. O outro 700, o outro 150. E foi juntando, e foi juntando, e foi juntando, e foi juntando. O buffet está pago completamente. O salão está pago completamente. O aluguel já está pago. O vestido foi comprado novo. O terno foi comprado novo, o sapato foi novo, não precisou emprestar. A coroa foi nova, o buquê foi novo, não precisou pegar na pichincha. Se precisasse, nós tínhamos humildade sim, mas Deus queria mostrar a sua grandeza. E sabe o que Deus faz? Porque a gente vai planejando. Eu estava planejando, gente. Né? O pai quer fazer bonito para a filha, né? E aí Deus faz, sabe como? Falou, esse casamento para você vai ser diferente de todos. De todos. 18 dias antes eu tinha 6,50 na minha conta. E parece que agora tem R$2,80. A comida está paga, a bebida, tudo está pago. Os transportes todos foram gratuitamente servidos. As pessoas ajudaram voluntariamente. Muitos presentes foram ganhos. Porque nós temos que aprender a dizer o que é isso. Você já sabe falar isso, já? Eu vou ensinar primeiro em hebraico. Em hebraico, você vai falar assim, ó, maná. Diga, maná. Agora diga assim, o que é isso? Milagre? Milagre? O que é milagre? Milagre é você chegar até aqui, depois de milhares de pessoas mortas, depois de um mundo em guerra, depois de você saber que pessoas loucas estão dirigindo carros e motos por aí. Milagre é você saber que existem milhões de vírus por toda parte. Milagre é você saber que a comida que come às vezes tem inclusive veneno, mas você come e te faz muito bem. Isso é milagre. Milagre é contemplar a presença de Deus em tudo e em todas as coisas, porque você tem satisfação em viver reunido com o Senhor. O teu Deus cuida de ti.
O teu Deus cuida de ti, meu irmão, minha irmã. Então a tua alegria deve estar no Senhor. Diz que quando eles se reuniram e comeram do fruto da nova terra, perceberam que no outro dia, não tem maná. Acabou o tempo do maná. Era tão gostoso, caía do céu. Mas agora vai brotar da terra o novo fruto para a tua vida, minha irmã, para a tua vida, meu irmão. Vai brotar da terra, porque parece que você está perdendo, mas Deus está preparando. É nova terra, são novos métodos, nova maneira de Deus agir. Ele está trabalhando ao teu favor. Ele está preparando diante de você. Esta reunião não é para outra coisa, é para te dizer assim: te prepara, porque o maná cessa, mas os frutos surgem da nova terra. Não te faltará o sustento, pois o teu Deus é quem te sustenta. O teu Deus é a tua provisão. O teu Deus é quem vai andar contigo nesta nova terra. Eu não sei a quem eu estou dizendo estas palavras, mas eu quero dizer a você que sabe que Deus está falando com você. Está faltando confiança, sabia? Está faltando um pouco mais de renúncia, de entrega, de soltar a embarcação neste mar e dizer: Senhor, Tu tem o leme nas mãos, eu vou contigo, Senhor. Está faltando. Confia, irmão, confia, acredite. Será que nós só vamos alcançar alguma coisa se for através de nós mesmos? Ou será que o nosso Deus não é aquele Deus presente no momento da adversidade? Salmo de número 46, o que diz o Salmo de número 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, pela sua braveza um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E olha só, Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, Ele levanta a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Vinde, contemplai as obras do Senhor, quais são as desolações que Ele tem feito na terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus precisa ser exaltado sobre a tua vida, pois o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus que está contigo não dorme. Ele é o fiel guarda de Israel. A Bíblia diz no versículo seguinte que Josué levanta de manhã e quando ele percebe ali uma nuvem e ele percebe que existe um homem que está olhando para ele, Josué pega a sua espada e diz assim: o que você quer? Você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? E aquele homem valente também com sua espada olha para ele e diz: eu sou o príncipe dos exércitos celestiais. E aí Josué se prostra e diz: meu Senhor, a tua vinda de quê? Louvado seja o nome do Senhor. A preparação que Josué tinha era para enfrentar qualquer coisa. Ele
Ele não esperava que aquele era dos dele, né? Mas ele estava preparado, porque uma reunião com Cristo nos prepara. Uma reunião com o Espírito Santo nos prepara. Você está preparado? Se prepare. Se prepare, porque você vai viver coisas novas. Você vai viver coisas novas. O teu Deus está contigo e não te deixará confundido. É tempo de você entender, sabe? Deixar aquele casulo, sabe? E às vezes a gente não quer sair porque diz, não, mas está apertado, quando ficar mais tranquilo, aí eu vou sair desse casulo, igual a borboleta lá, né? Você sabe a história dela, que se ela não faz força, os fluidos não andam, não passam pelas asas, e as asas não têm força, e as asas não conseguem abrir o casulo. É isso que acontece com a borboleta. Aí nós, as crianças, às vezes iam lá, via uma borboleta dentro do casulo, queria tirar ela lá de dentro, nunca mais ela ia andar, porque a gente impediu com que ela fizesse sua própria força para sair de dentro do casulo. Meu irmão, minha irmã, está na hora, a hora é já, a hora é agora, não há tempo mais para esperar. Deixa Deus soprar a tua vida com autoridade e veemência contra as obras das trevas, contra os príncipes deste século, contra toda a hoste do mal, levando a palavra, levando a salvação, falando do amor, se envolvendo na obra e gastando a sua vida com prazer naquilo que realmente terá uma recompensa. Aquilo que terá uma recompensa não pode ser em vão. Não pode ser em vão. Então, avance. Avance, avance. Esta é a tua reunião, a tua reunião, a reunião com o Espírito para te fazer chegar mais longe. Amém, queridos? Eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra, por essa oportunidade e pela vida de cada um de vocês. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Espero que hoje, através desta palavra, você entenda que o Senhor é representado também na vida de Josué, pois o Senhor também nos deu esta ousadia pelo poder do seu Espírito, para que pudéssemos fazer obras ainda maiores do que a que Cristo fez. Porque, amados, Jesus é tão maravilhoso. O que Jesus fez, nada se compara. Mas Ele disse que nós faríamos obras maiores. Mas Ele não disse isso de forma individual. Lá um ou outro você vê, fulano orou, alguém ressuscitou, alguém foi curado. Mas esta palavra Ele não disse para uma pessoa, falou, Nilson, né? Nilson, você vai fazer obras maiores do que eu. Ele não disse assim. Precisam interpretar a palavra. Ele está direcionando uma palavra aos discípulos que na ocasião representa a igreja. Então ele está dizendo, igreja, vocês unidas, reunidas, farão obras maiores do que a que eu faço. Você está crendo nisso, meu irmão? Então diga glória a Deus. Você está crendo nisso? Mas eu ainda não vi uma coisa extraordinária. Talvez o que esteja faltando é uma reunião mais profunda. E isso vai acontecer. E Deus vai fazer, porque Ele é Deus de maravilhas. Quantos creem no Deus de maravilhas? Levanta a tua mão em nome do Senhor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu és o Deus de Josué, Tu és o Deus de Moisés, Tu és o Deus que lança o maná do céu à terra e lança os frutos que saem do centro da terra e vem sobre a face, para que nós possamos assim participar. Certamente todo este envolvimento, este investimento não é em vão. O Senhor quer que nós venhamos nos fortalecer e avançar
avançar um pouco mais, avançar, porque esta é a tua obra, Senhor. A tua vinda se aproxima, o mundo está vivendo uma agonia, o mundo está em desespero, é final de século, Senhor. As pessoas estão buscando aonde possam se segurar, e nós crentes precisamos estar dispostos, Senhor, a sermos este referencial, deixando, Pai querido, toda a vida da infantilidade e buscando, meu Pai, um crescimento mútuo da igreja para avançar, ó Pai querido, e para levar a tua palavra aos rincões, aos lugares caóticos e difíceis, às vidas perturbadas, para que possam ser instrumentos de autoridade em tuas mãos, para que possam ser vidas consagradas em tuas mãos. E esta é a hora da igreja, esta é a hora do teu povo. Tu não chamou um povo fraco, mas tu chamou um povo destemido, um povo valente, um povo que não se prostra diante das ideologias, mas avança com a verdade, pois a tua palavra é a verdade. E nós te glorificamos nesta noite e exaltamos o teu nome, pois o Senhor nos fez ovelhas do teu pasto e povo teu, para a glória do teu santo nome. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, graças a Deus, louvado seja Deus.